Está em teste no Brasil o uso do drogômetro. Número de roubos registrados em Manaus chegou a mais de 24 mil nos primeiros 7 meses deste ano. E mais de 95 mil focos de incêndios foram contabilizados em toda a Amazônia Legal. Assassinatos de indígenas no Brasil aumentaram entre 2017 e 2018. A Assembleia Legislativa do Pará homenageou a Arquidiocese de Belém pelos 300 anos de criação da diocese. Setor Juventude de Belém organiza a mobilização juvenil do Círio 2019. A consulta pública sobre rótulos de alimentos. Vem para a feira oferece alimentos para o almoço do Círio. Conheça a maniçoba vegana. Parque de diversões do Arraial de Nazaré já está funcionando. E as promessas com objetos de cera durante o Círio. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o transporte para a Ilha do Marajó. Hoje é terça-feira, 1º de outubro, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. A empresa que administra o DPVAT lançou um relatório especial que mostra um dado assustador. Em 10 anos, foram mais de 485 mil indenizações por mortes no trânsito em todo o Brasil. Para dar uma ideia de comparação, o trânsito matou mais que a guerra da Síria, que deixou cerca de 360 mil mortes desde 2011, quando foi iniciada. E para combater esta estatística, está em teste no Brasil o uso do drogômetro. O aparelho identifica motoristas que estão dirigindo sob influência de drogas ilícitas. O objetivo do uso em fiscalizações é diminuir acidentes e tornar o trânsito mais seguro. O aparelho testa o consumo de drogas a partir da impressão digital. O equipamento já foi testado em algumas capitais do Brasil. Porém, nesses locais o exame usou a saliva dos condutores. Os documentos técnicos para implementação de drogômetros ainda estão sendo elaborados e a fiscalização está em fase de teste. A partir do momento que o aparelho for regulamentado diante da legislação de trânsito, o Detran vai fazer a aquisição, e o que nós utilizamos, que nós realizamos nesses 2 dias na BR-316, foi uma operação a nível de teste, onde que nesse teste com o aparelho, a gente conseguiu identificar alguns condutores que estavam sob efeito de alguma droga ilícita. A utilização dos aparelhos com tecnologias de screening para a detecção de substâncias psicoativas em condutores do trânsito brasileiro está sendo desenvolvida por meio de uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. A finalidade é contribuir com as fiscalizações. O nosso aguardo é de acordo com a regulamentação do aparelho, Diante dessa regulamentação, de imediato o Detran vai fazer a aquisição. No sentido de que a fiscalização em si vai coibir condutores sob a influência de alguma droga, alguma substância psicoativa proibida que interfere na condução do veículo automotor. O aparelho precisa de uma pequena amostra de suor presente na impressão digital para reconhecer cerca de 15 substâncias. É um aparelho que ele consegue fazer a captura, a coleta pela digital do usuário, do condutor. Após essa coleta é feito o teste no próprio aparelho, de onde sai o resultado. Um motociclista foi atingido por uma árvore do tipo castanheira ao trafegar na rodovia BR-422 no final da tarde de ontem em Cametá, na região do Baixo Tocantins. A árvore de grande porte caiu e ocupou toda a pista. Há suspeitas de que o vegetal tenha sido derrubado irregularmente. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Janiel Souza Miranda, ainda pulou da moto, mas não conseguiu escapar. O motociclista ficou preso entre os galhos e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Regional de Cametá com suspeita de fratura em uma das pernas e deverá ser transferido para uma cirurgia em Belém. O número de roubos registrados em Manaus chegou a mais de 24 mil nos primeiros 7 meses deste ano. O índice é 11,3% menor se comparado com o mesmo período de 2018. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública.
O levantamento apontou redução em 4 tipos de roubos: transporte coletivo, residências, pedestres e estabelecimentos comerciais. Entre janeiro a julho deste ano, foram registrados 951 roubos no transporte público contra 1.619 em 2018. Em residências, os roubos caíram de 812 no ano passado para 563 este ano. As ocorrências de roubos envolvendo pedestres chegou a 18.685 esse ano, contra 19.787 no ano passado. Em estabelecimentos comerciais foram registrados 1.366 roubos este ano, contra 1.044 em 2018. Para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a redução se deve aos trabalhos desenvolvidos com a Operação Catraca da Polícia Militar. Quem costuma viajar de Belém para a Ilha do Marajó notou que os navios que faziam o trecho hidroviário foram substituídos por lanchas. A mudança foi necessária depois de um termo de ajustamento de conduta, mas ainda está em fase de avaliação. Para falar sobre este assunto, Juliana Brito conversa com o diretor da Arcon. Pois é, e para falar sobre essa mudança, eu converso agora com Eurípides Reis, que é diretor da Arcon. Tudo bem, Eurípides? Muito obrigada pela sua participação. Bom, a gente sabe que essa mudança ela foi originada a partir de um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Mas o que motivou esse TAC? Basicamente foi a questão da melhoria da qualidade, da segurança, do transporte de Belém para o Camará, que na verdade para o Marajó Oriental. Então o que realmente proporcionou foi a gente buscar essa melhoria, porque a população ela já vinha, desde o início desse governo, reclamando dessa travessia, das condições do navio. Então nós buscamos, através da nossa ouvidoria, através das reclamações populares, através do Ministério Público, buscar uma alternativa que pudesse solucionar essa grande demanda. Agora, as novas lanchas já estão trabalhando, já estão em operação, ainda em um período de avaliação. Explica para a gente o que significa isso. O TAC, esse TAC de ajuste, que é parte experimental de 40 dias, que nós vamos poder avaliar realmente qual é a grande necessidade de quem realmente precisa, que é a população. Hoje nós contamos com 4 horários, às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia e às 14 horas. Isso fazendo do terminal hidroviário até o Porto do Camará. Nós também temos uma lancha que faz Soure, que manteve o Porto hidroviário. E, além disso, nós temos os ferryboat que fazem de Coraci para Camará. Então nós temos 4 opções de saindo do hidroviário de Belém. Agora, para que essa mudança ela se mantenha, existe toda uma avaliação por parte da própria Arcon. O que vocês vão avaliar no momento de dizer não, realmente vai ser feito dessa forma? Nós estamos buscando, já desde o dia 23, que foi segunda-feira, acompanhando os números. Nós temos hoje para depois apresentar cada embarcação, o número de passageiros, a satisfação das pessoas que buscam esse transporte, e busca quem vai realmente ditar essa questão de se a gente vai mudar ou não é a população. A questão de horário, se precisa a gente acrescentar mais um horário, a gente precisa retirar. Então essa satisfação que o governo busca é realmente da satisfação da pessoa que precisa, unida à segurança e qualidade. A gente sabe que a mudança ainda é muito recente, foi agora dia 23 de setembro, mas a gente também sabe que a Arcon vem acompanhando de perto esse trabalho. E com esse acompanhamento, qual é a avaliação inicial dessa mudança? Foi positiva ou ainda precisa fazer alguns ajustes? Eu acredito que seja positiva. Você busca principalmente na qualidade do serviço. O navio ele não dava a segurança e a qualidade que essa lancha. E vamos pelo lado do turismo, por exemplo. Hoje você tinha 2 opções de horário, ou pela parte da manhã bem cedo ou no final da tarde. Hoje você tem 4 horários que você pode acessar o Marajó, tanto para ir como para voltar. Então isso para o turismo eu acredito que venha só a melhorar. Agora, só para ficar claro para o público de casa, quais são os horários de saída dessas lanchas? São 6 da manhã, às 9, ao meio-dia e às 14 horas. Tanto sentido Belém ao Camará, que é o Marajó Oriental, como de lá para cá. Agora, uma última pergunta para a gente finalizar. Caso seja identificado qualquer problema nesse trajeto, pode fazer denúncia, né? Com certeza. Além disso, nós temos nossa ouvidoria e nós temos fiscais, tanto do lado de Belém como de lá, acompanhando todas as viagens, para ver como é que está a satisfação dessas pessoas que estão acessando esse serviço.
Tudo bem, então, muito obrigada pela sua participação. É isso, a gente espera, de fato, que essa mudança melhore a vida de quem precisa fazer esse trajeto Belém-Marajó Oriental. Eu volto para o estúdio. E vamos falar sobre queimada. Entre janeiro a setembro deste ano, mais de 95 mil focos de incêndios foram contabilizados em toda a Amazônia Legal. Os principais índices foram verificados nos estados do Mato Grosso, Pará e Tocantins. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Junto dos estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins acumularam 95.373 focos de incêndio entre janeiro a setembro deste ano. Entre os estados com mais focos de queimadas estão o Mato Grosso, com 27.070 registros, Pará, com 16.780, Tocantins, com 11.476 e Amazonas, com 11.202 focos. O menor índice foi verificado no Amapá, responsável por 0,1% dos incêndios. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em todo o território nacional, até o dia 28 de setembro, foram registrados 51.747 focos de incêndio, 37,9% deles na Amazônia Legal. Um relatório do Conselho Indigenista Missionário mostra o número de assassinatos de indígenas no Brasil, fala que aumentou entre 20% entre 2017 e 2018. Já este ano, o aumento foi nos casos de invasão e exploração ilegal de terras indígenas. O relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil é um recorte do que os índios enfrentaram em 2018. Casos e tentativas de assassinato, violência contra a pessoa e atropelamentos fatais. Se fosse cumprido a lei, da forma como está escrito, poderia até acontecer a violência, mas seria menos, né? Então, a gente vê uma omissão muito grande por parte dos governos em relação aos direitos dos povos indígenas. Há uma omissão, né? Haja vista que todas as terras indígenas, mesmo demarcadas ou não, né, elas sofrem qualquer tipo de violência. Então, por ser uma terra indígena, ser de patrimônio da União, o governo tem por obrigação demarcar e proteger as terras, coisas que não acontecem. Então, a partir daí, começa a gerar essa onda de violência que a gente está assistindo hoje. Volto a dizer, não é de agora, como você está falando, né? São desde a época da colonização, né? Chegada dos europeus, que os povos indígenas vêm sofrendo violência. Segundo o relatório, em 2018 foram registrados 135 assassinatos de indígenas, 20% a mais do que no ano anterior. Os maiores casos foram identificados em Roraima, com 62 mortes, e no Mato Grosso do Sul, com 38 ocorrências. No nosso estado não é diferente dos outros estados. O estado do Pará, se não me falha a memória agora aqui, é o segundo maior estado com a presença dos povos indígenas, ou o terceiro. Aqui, a questão da violência, ela é muito explícita, sobretudo na região oeste do estado do Pará, onde está o povo Munduruku, que hoje, dentro do seu território, com todo o seu processo de demarcação concluído, mas há indício, há informação de mais de 500 garimpos ilegais atuando dentro da terra indígena Munduruku. A nível nacional, o relatório aponta ainda que foram registrados 110 casos de violência contra a pessoa, onde estão incluídos abuso de poder, racismo, violência sexual e ameaças de morte. Além disso, foram identificados 18 casos de atropelamentos fatais, que vitimaram indígenas que caminhavam ou se locomoviam de bicicleta na beira das estradas. A gente esteve numa assembleia agora do CIMI em Brasília, e lá estava uma liderança indígena. Ela disse assim: cortaram nossas ramas, cortaram nossos galhos e parte do nosso tronco, mas não arrancaram nossas raízes. Por isso, nós vamos resistir e continuaremos resistindo até o fim, junto com nossos aliados. Então, isso é uma perspectiva muito grande que nós temos, né, que os povos indígenas darão uma resposta, através de sua organização, de seus aliados e da sociedade também, que acredita nessa mudança de postura do governo e deverá respeitar, sim, os direitos dos povos indígenas, que estão garantidos na lei. Para o coordenador do CIMI, a demarcação de terras pode contribuir no processo de enfrentamento da violência sofrida pelos povos indígenas. Pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, parece que existe
um departamento que discute os direitos humanos. E ao discutir os direitos humanos, os povos indígenas estão dentro desse contexto, né? Mas, por se tratar da questão indígena ser uma questão a nível nacional, então o Estado ele acaba engatinhando muito nessa questão, né? A gente espera, né, que o novo governo que está aí possa se sensibilizar, né, com a questão indígena, porque o nosso Pará, o nosso Estado, ele é rico na biodiversidade, né, dentro das culturas indígenas também. Então, é muito difícil, é muito duro nós, paraenses, assistimos, né, nossas florestas, nossas matas, sendo queimadas, sendo desmatadas por interesses de pequenos, né, de um pequeno grupo que tem interesse nas riquezas do nosse Estado. Então, eu acho que cabe, sim, aos nossos governadores, aos nossos parlamentares, que façam políticas públicas, de fato, que atendam à necessidade e à carência desse povo. O laudo de balneabilidade divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão mostra 19 pontos em praias entre São Luís e São José de Ribamar que não possuem condições seguras para o banho. Juliana Brito tem mais informações. O último laudo é baseado em uma pesquisa realizada entre os dias 26 de agosto a 23 de setembro. Indica que o mês de outubro em São Luís e São José do Ribamar terá 6 praias com problemas de poluição. São elas: Praia da Ponta da Areia, Praia de São Marcos, Praia do Calhau, Praia do Olho d'Água, Praia do Meio, em frente ao Bar do Capial, e Praia do Araçagi. Com isso, apenas as praias do Marco, em frente aos bares do Chefe e Marlenes, e Praia do Meio, em frente ao Bar da Praia, estarão próprias para banho. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais informaram que já estão trabalhando na melhoria da qualidade da água das praias. Juliana Brito, para Nazaré Notícias. A Assembleia Legislativa do Pará homenageou a Arquidiocese de Belém pelos 300 anos de criação da diocese. A sessão solene foi proposta pela deputada estadual Nilce Pinheiro. Fundada em 1906, a então Diocese de Santa Maria de Belém é a terceira mais antiga do Brasil. A instituição tem como missão evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária e profética, alimentada pela palavra de Deus e da Eucaristia. Este ano a Diocese completou 300 anos de criação, seguindo sempre com júbilo e gratidão. Ao longo desses anos, a Diocese sempre lutou pelos povos da Amazônia. Atualmente, na categoria de arquidiocese, a igreja conta com mais de 200 sacerdotes e cerca de 90 paróquias instaladas. Para reconhecer toda essa história, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará homenageou o tricentenário da Diocese com uma sessão solene especial no plenário Nilton Miranda. A proposente foi a deputada estadual Nilce Pinheiro. A gente pensou exatamente em fazer essa homenagem, retribuição a tantos benefícios que a Igreja Católica tem trazido para a região metropolitana, sobretudo de fazer agora seu júbilo 300 anos da Arquidiocese e homenagear os nossos bispos, os nossos padres, tendo a oportunidade também, sobretudo, que a Assembleia Legislativa faça essa articulação, faça essa homenagem através de medalhas, através de certificação. Então, para nós é uma honra muito grande o Parlamento, em nome do nosso deputado presidente, doutor Daniel, está fazendo essa homenagem, né, essa valorização à Arquidiocese de Belém, sem dúvida nenhuma. Nós temos certeza que esse que é o caminho, né, é o caminho da congregação, é o caminho da unidade, é o caminho do amor, é o caminho da paz, e é essa transmissão que a Igreja Católica traz para todos nós os paraenses. Estiveram presentes, compondo a mesa, membros da Arquidiocese e da Alepa, além da comunidade católica que marcou presença prestigiando o evento. O bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Roman, representou o clero local. Nós acolhemos com muita alegria esta homenagem que a professora Nilce propôs, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na comemoração dos 300 anos da Diocese de Belém. Porém, a evangelização na Amazônia chegou a mais de 400 anos atrás, quando os missionários, vindo sobretudo da Europa, de outros países do mundo, aqui aportaram e se embrenharam floresta adentro, zarparam pelos rios da Amazônia, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus,
trabalhando na área da educação, da saúde, abrindo obras sociais, construindo igrejas, realizando um imenso trabalho que continua até hoje. E hoje nós nos sentimos gratos a todo esse trabalho, sobretudo dos nossos antepassados, bispos, arcebispos, religiosos, religiosas, padres, leigos e leigas que deram muito e contribuíram muito e ainda contribuem para que essa evangelização possa chegar a toda a Amazônia. O reconhecimento que traz alegria para quem faz parte dessa grande trajetória. Com toda a nossa vivência de fé, nós lembramos a memória, a identidade e a missão da igreja. Lembrando assim todo o trabalho realizado, tanto na evangelização como o trabalho social, cultural, que a igreja tem grande importância e relevância em levar isso. Então por isso é um momento importante. É importante também ver que a sociedade civil olha para esse momento como um momento de ação de graças, como um momento importante da vida da sociedade de Belém, do Pará e de toda a Amazônia. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias, envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Setor Juventude Belém organiza a mobilização juvenil do Sírio 2019. Consulta pública sobre rótulos de alimentos. Vem para a feira, oferece alimentos para o almoço do Sírio. Conheça a maniçoba vegana. Parque de diversões do Arraial de Nazaré já está funcionando. E as promessas com objetos de ceira durante o Sírio. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a Juventude de Belém. O setor Juventude está em plena organização dos últimos detalhes da mobilização juvenil do Sírio 2019. Nesta semana, mais de 50 jovens, entre lideranças e coordenadores, participaram de uma formação no auditório da Cúria Metropolitana, onde receberam orientações do bispo auxiliar Dom Antônio de Assis Ribeiro. Priscila Pinheiro conversou com um dos coordenadores do setor para falar sobre o assunto. Nas proximidades do Sírio de Nazaré, diversos setores estão aí se mobilizando para ajudarem nessa grande festa da Rainha da Amazônia. Entre eles, o setor da juventude, que está reunido numa mobilização evangelizadora. Eu vou conversar com o André Ribeiro, que faz parte da coordenação do setor juventude, e ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre esses jovens que estão aqui reunidos. Qual o principal objetivo dessa mobilização? Então, hoje nós estamos reunidos com lideranças de diversas paróquias, diversos movimentos da Arquidiocese, e a ideia é que hoje eles possam ser formados para, a partir daí, ser multiplicadores de outros jovens que farão o serviço depois, no dia da transladação de evangelizadores da corda. Então, no dia da transladação, nós vamos ter em torno de 350 jovens que vão estar fazendo esse serviço de evangelização daqueles promesseiros, daquelas pessoas que vão participar desse momento da transladação. Agora, André, hoje reunidos aqui junto com o Dom Antônio, que é bispo referencial da juventude, estão cerca de 55 pessoas. Quais são os principais assuntos que estão sendo tratados? O primeiro assunto e mais importante é a sua formação evangélica, esse seu contato com a figura de Jesus Cristo, que é o grande exemplo de evangelizador. A partir desse momento, eles serão indagados, então, a fornecer um serviço de evangelização que esteja enquadrado, que esteja atento à realidade que nós estamos inseridos, ou seja, essa realidade amazônica. Então, a ideia é formar esses jovens hoje a partir desse contato direto com a palavra de Deus e depois essa proximidade do público que é alvo dessa evangelização, para que haja, de fato, um serviço concreto, um serviço que seja produtivo. Como é que funciona a articulação da juventude pelo setor? A articulação para esse momento do Sírio, então nós temos a mobilização juvenil no Sírio, e essa mobilização está dividida em diversos eixos. Então nós temos o eixo de comunicação, o eixo de expressões artísticas, e o eixo dos evangelizadores da corda é uma parceria do setor juventude com a diretoria da festa nesse serviço. Esse projeto ele era um projeto da diretoria, né? E depois foi oferecido então essa parceria ao setor juventude, e nós, é claro, abraçamos a causa e estamos aí agora caminhando juntos. Esse é só um dos projetos que a juventude vem aí mobilizando junto com a Arquidiocese. Exato, esse é só um. A mobilização do Sírio é só um
serviço que nós estamos fazendo e que está enquadrado dentro do nosso projeto educativo pastoral. Além desse serviço, nós temos vários outros. Recentemente, nós tivemos o lançamento do projeto dos oratórios paroquiais, né? Nós temos aí o projeto dos retiros por região episcopal e um grandioso retiro de lideranças uma vez no ano. Qual a expectativa de vocês com essa mudança agora da Arquidiocese, dessa junção da Arquidiocese com a diretoria da festa? Faz com que a gente tenha um olhar mais significativo diante da festa. O Círio é uma festa muito grandiosa, reúne um público muito diversificado. Ao mesmo tempo que é uma festa católica, também é uma festa cultural do nosso estado e do Brasil. E quando caminha junto com a Arquidiocese, quer dizer então que a Igreja apoia, que a Igreja reconhece e que por isso valoriza esse momento. Agora, André, só para a gente encerrar, nesse encontro hoje com o Dom Antônio tem também a questão formativa e a questão espiritual. Exato. É um momento também de trabalhar o lado da espiritualidade desses jovens que vão estar fazendo esse serviço. E, ao mesmo tempo, é um envio, ou seja, nós, enquanto arquidiocese, enquanto igreja em Belém, queremos os jovens muito bem. E, a partir daí, por isso nós formamos não só o lado social, mas também formamos esse lado espiritual e queremos enviá-los a ser cada vez mais evangelizadores de outros jovens. André, muito obrigada pelas suas informações. E aí o Círio chegando e a juventude se mobilizando, assim como diversos setores da Arquidiocese, para que tudo saia lindo, tudo em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Volto com vocês aí no estúdio. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 256 metros cúbicos de madeira ilegal no quilômetro 153 da BR-316, em Capanema, no nordeste do Pará. A apreensão faz parte da Operação Bacoara, que visa combater o transporte de produtos florestais de forma ilegal. De acordo com a PRF, a madeira apreendida foi encontrada em 10 veículos que transportavam a carga ilegalmente. Os motoristas trafegavam com documentação irregular, com notas falsas ou com dados falsos e indícios de fraude fiscal. Os condutores dos caminhões foram detidos em flagrante e liberados após a assinatura de termo circunstancial de ocorrência. Os caminhões e as cargas foram apreendidos e encaminhados ao órgão ambiental competente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriu nesta semana uma consulta pública sobre os rótulos de alimentos. O objetivo é criar um modelo padrão para os rótulos, junto com os produtores e fabricantes de alimentos. A Anvisa propõe que os fabricantes tornem mais legíveis os dados nutricionais de seus produtores, adotando o modelo de rótulo frontal para os alimentos com alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. Para facilitar a visualização das informações, o fabricante deverá utilizar fontes maiores quando seu produto contiver alto teor destes ingredientes. O desenho de uma lupa chamando a atenção para tal informação deverá constar na parte frontal do produto na metade superior. Atualmente, há 44 processos de consulta pública em aberto na Anvisa. O formulário para envio das sugestões e os detalhes sobre a iniciativa estão disponíveis no site www.portal.anvisa.gov.br. Quem deseja preparar o tradicional almoço do Círio de Nazaré deve ficar atento. Na próxima quarta-feira, inicia aqui em Belém o Vem Pra Feira, que oferece, entre outros, vendas de patos abatidos e hortaliças. A feira é resultado do projeto Nascente, que capacita os internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém, no trabalho com a agricultura familiar e oferece a oportunidade de remir penas por meio do trabalho. O projeto Vem Pra Feira vai comercializar, além das tradicionais hortaliças, artesanatos, peças em marcenaria e patos abatidos. As vendas serão feitas durante os dias 3, 4 e 5 de outubro em 3 locais. No dia 3, a feira ocorre na sede da SUSIP, localizada na Rua dos Tamoios, número 1952, no bairro Batista Campos. No dia 4, no Museu Emílio Gueldi, na Avenida Magalhães Barata, número 376, no bairro de São Brás. E no dia 5, no Jardim Universitário da Universidade Federal do Pará, na Avenida Perimetral 7, no bairro do Guamá. As vendas iniciam sempre às 7 horas da manhã.
Além de alimentos mais saudáveis, a feira oferece produtos em média 20% mais baratos em relação ao preço dos supermercados da cidade. Os patos serão comercializados por R$ 25. A empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará disponibilizou a versão 2019 do aplicativo Cadê a Berlinda, que monitora as 12 romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A nova versão inclui uma série de funcionalidades, como sensor de presença e traçado de rota. Disponíveis em 3 plataformas, Android, iOS e navegador web, o Cadê a Berlinda é considerado um aplicativo nativo. Para fazer o download nos smartphones, é só acessar a loja dos aplicativos de graça, sem nenhum custo e com um ícone, já abrir direto no mapa para visualizar onde está a Berlinda. Um dos pratos mais tradicionais do Círio, a maniçoba, está ganhando novas versões. Uma delas é a vegana, feita sem adição de ingredientes calóricos. Um prato de origem indígena, típico da culinária brasileira. A maniçoba tornou-se comum na região norte, especialmente no Pará, e é muito apreciada durante a festividade do Círio. O modo de cozinhar essa iguaria vem mudando. Atualmente, a versão vegana é uma das opções ofertadas aos amantes dessa comida. Com essa aproximação do Círio, e nós, como uma cozinha que trabalha com refeições saudáveis, a gente pensou numa proposta em que a gente pudesse atender esse nosso público, né? Porque o nosso cliente, ele nos procura justamente pelo fato da gente sempre conseguir trazer opções mais leves, opções mais saudáveis, a gente sempre consegue trazer essa alternativa do tradicional adaptado para o saudável. Diferente da maniçoba tradicional, que é feita com ingredientes um pouquinho mais gordurosos, a maniçoba vegana é uma nova proposta para quem não quer sair do estilo de vida saudável. A maniçoba vegana mantém o mesmo sabor e é feita com ingredientes totalmente naturais. A receita leva ingredientes comuns, como cebola, alho e maniva. Em substituição às proteínas animais, usa-se as proteínas vegetais. Para a montagem da maniçoba, eu tive uma referência muito forte, que é a da minha mãe, porque a minha mãe, todo ano ela cozinha uma maniçoba super tradicional para toda a família. E aí eu pensei, usando o que a gente poderia dentro do nosso conceito. Então eu peguei os ingredientes tradicionais, que são a maniva, né, e fiz a adaptação. Para a nossa opção vegetariana, vegana, eu acabei optando por proteínas não animais, né, então a gente utiliza a soja, a gente utiliza a castanha, porque a maniçoba ela é um prato que contém muita gordura também. Então a gente, pensando em trazer essa gordura, a gente já vem com uma opção de gordura boa, que é a castanha de caju, e a gente traz também um shimeji, né, e cogumelos para a gente agregar um pouco mais de proteína nesse nosso prato. A maniçoba vegana pode ser consumida pelo público que não come carne animal, idosos e pessoas que desejam manter a dieta, pois é pouco calórica. Na realidade, inicialmente a gente havia pensado só na opção mais leve desse prato, né, que seria a maniçoba light ou a maniçoba fit, que a gente prepara ela com carnes mais magras, a gente não utiliza embutidos e nenhum tipo de produto pronto. Porém, essa opção ainda assim não iria atender esse público que está numa crescente muito grande, que é o público vegano. Então a gente pensou em fazer essa segunda opção para que a gente consiga atender também esse público que não consome a proteína animal. Às vésperas do Círio, os pedidos por essa delícia só aumentam. A gente está trabalhando somente sob encomenda. Primeiro, porque é um prato que ele requer um tempinho maior para o preparo, né? E para a gente conseguir agregar sabor, a gente precisa que esse prato leve um tempo de cozimento de dias. E aí a gente está precisando que esse nosso cliente ele faça essa encomenda com antecedência, né? E a gente consegue estar entregando com até 3 dias, 2 dias da data que ele quer receber essa maniçoba, ele precisa estar encomendando com uns 3 dias de antecedência para a gente. O Parque de Diversões do Arraial de Nazaré já está funcionando. Depois de passar por uma vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, 18 dos 22 brinquedos já montados foram vistoriados e liberados pelos militares.
A vistoria ocorreu no último final de semana. Nela foram avaliados se os brinquedos do parque possuem extintores dentro do prazo de validade e nos locais adequados. Também foi verificada a entrada e saída dos brinquedos, sinalização, iluminação e o aterramento para evitar descargas elétricas. O Corpo de Bombeiros fez ainda simulações de falta de energia para verificar se os operadores estão aptos a retirar as pessoas de forma correta e sem riscos. Após a vistoria, 18 dos 22 brinquedos do parque foram liberados para uso. Além do ITA, a feira de artesanato, artigos religiosos e comidas típicas do Arraial de Nazaré já estão funcionando. Sempre de segunda a quinta, das 4 da tarde às 10 da noite e sexta, sábado, domingo e feriado, de 4 da tarde até às 10h30 da noite. Durante a quadra nazarena, o Arraial funcionará todos os dias de 4 da tarde até às 11 da noite. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em municípios da Amazônia. Para a capital paraense, a previsão para quarta-feira é de tempo encoberto durante todo o dia. Com possibilidade de chuvas em áreas isoladas da cidade, a temperatura varia entre 23 a 34 graus. Em Macapá, quarta-feira deve ser de sol com nuvens. Não há previsão de chuva para a capital amapaense. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 34. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de pancadas de chuva para o município. A temperatura varia entre 23 a 35 graus. No dia 3 de outubro, a unidade móvel do Instituto de Prevenção Hospital de Amor chega aos municípios de Vitória e Laranjal do Jari, no estado do Amapá. A carreta será destinada à região para fazer exames de mama e prevenção de câncer de colo do útero. Quem tem mais informações é Juliana Brito. Em Laranjal do Jari estarão disponíveis 1.000 exames entre mamografia e também de prevenção do câncer de colo de útero. Em Vitória do Jari serão 500 atendimentos. Para agendar esses atendimentos, as interessadas precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS na unidade básica de saúde mais próxima. Juliana Brito para Nazaré Notícias. E vamos encerrar o Nazaré Notícias de hoje falando novamente de Círio de Nazaré. Durante o percurso do Círio de Nazaré, é comum ver os devotos com os tradicionais objetos de cera. Há também outros inusitados, como livros, carros de brinquedos, cruzes e outros que demonstram a gratidão do povo diante as graças alcançadas. A Casa Círio tem mais de 100 anos de história. Muitos devotos procuram o local em busca de objetos de cera, conhecidos como esvotos, símbolos que representam os apelos e a gratidão à Nossa Senhora de Nazaré. Para atender os clientes, o processo de produção começa com bastante antecedência. A gente começa a nossa produção logo depois que acaba a Semana Santa, até porque a gente precisa fazer essa antecipação e para que a produção, meados, início de setembro, ela já esteja toda pronta. Os objetos são depositados nos carros do Círio ao longo da procissão. Eles são um recorte da devoção mariana e alguns ganham uma nova destinação, passando a compor exposições. Todos os objetos que são pedidos durante todos os anos, a gente sempre procura fazer uma produção sempre maior, porque elas sempre são crescentes. Porém, dentro de toda a nossa produção, a gente tem algo em torno de 90 peças, itens, que são os membros, os órgãos, depois passa bem materiais, bens animais de estimação e algumas coisas, carro, moto, cachorro, gato. Mas normalmente sempre aparece alguma coisa que nós não temos dentro da nossa linha de produção. Por aqui, os mais pedidos são partes do corpo humano.
Sempre, todo ano, há uma produção sempre maior em cima de cabeça, casa. Sabemos que casa é o ícone que todo mundo quer ter a sua própria, né? É o sonho a ser realizado e a graça a ser alcançada. Mas a casa e a cabeça sempre são campeã na produção. Nos 15 dias que antecede a festa da Rainha da Amazônia, os pedidos por objetos de cera aumentam consideravelmente. Normalmente, já no finalzinho de setembro, já começa muito a procura mais pelas pessoas mais idosas, que são mais ansiosas e tudo, querem logo ter as suas promessas em casa guardadas. Já na segunda semana, nas 2 semanas que antecede o Círio, normalmente aquelas pessoas que sempre, não é dizer que deixar para a última hora, mas é onde a procura é maior. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Lembramos que faltam 12 dias para a grande festa da Rainha da Amazônia, o Círio de Nazaré, e nós estamos preparando uma grande transmissão das procissões com mais de 100 horas ao vivo para você acompanhar bem de perto a maior expressão de devoção no mundo. Nós estamos fazendo a nossa parte, faça a sua. Ajude-nos a transmitir o Círio 2019. Ligue 40 069211 ou 99315 5743. Faça também a sua parte. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.